Imagine trabalhar o dia inteiro embaixo do sol. Horas de esforço, cansaço, dedicação. Agora imagine também alguém chegar ao final do dia, trabalhar apenas 1 hora e receber o mesmo salário que você. Como você ia reagir? Provavelmente você pensaria: isso não é justo, isso é escravidão, não volto mais aqui, não quero mais saber disso. Mas Jesus contou exatamente essa história, e quando entendemos o que ele realmente quis ensinar, percebemos que essa parábola não fala apenas sobre trabalho, ela fala sobre graça, comparação e o coração humano. Hoje nós vamos mergulhar em uma das parábolas mais provocadoras de Jesus, de muitas vezes até mesmo contradições e opiniões muitas vezes distorcidas, a parábola dos trabalhadores da vinha. Porque nesse vídeo você vai descobrir por que essa parábola parece injusta à primeira vista. O erro espiritual que acontece quando começamos a comparar a nossa caminhada com a dos outros. E o que Jesus quis revelar sobre a graça de Deus e o reino dos céus. Porque no final você vai perceber que essa história confronta algo muito profundo, que muitas vezes pode estar enraizado dentro de nós e a gente não se deu conta. Jesus, ele conta essa parábola logo depois de ele falar sobre as recompensas do reino de Deus. Pedro havia perguntado algo que era muito importante: nós deixamos tudo para te seguir, o Senhor, o que nós iremos receber? Então Jesus responde com promessas sobre o reino de Deus. Mas logo em seguida ele conta uma história que muda completamente a perspectiva. Então ele começa dizendo: o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. A vinha era o campo de produção de uvas. Então os trabalhadores diaristas dependiam desse tipo de serviço para sobreviver. O dono da vinha combina pagar 1 denário, que era o salário justo de um dia de trabalho inteiro. Então os trabalhadores começaram a trabalhar desde cedo, mas a história ela não termina por aí. Ao longo do dia, o dono da vinha sai saindo para contratar mais pessoas. Então ele volta às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e até às 5 da tarde. Ou seja, alguns trabalhavam praticamente o dia inteiro, outros trabalharam apenas 1 hora. E quando chega o final do dia, o dono da vinha já começa a pagar os trabalhadores. E aqui acontece algo inesperado. Então ele começa o quê? Pelos últimos que chegaram. E paga 1 denário, o salário completo. Então os trabalhadores que chegaram primeiro começaram a pensar: se eles recebem 1 denário, nós também vamos receber mais. Mas quando chega a vez deles, eles recebem exatamente o mesmo valor. E aí imediatamente começaram a reclamar: ué, esses últimos trabalharam apenas 1 hora e o Senhor nos igualou a nós que suportamos todo o peso do trabalho e do calor do dia? Parece injusto, mas então o dono da vinha responde algo muito importante e ele diz: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Nós não combinamos 1 denário? Pegue o que é seu e vá. Quero dar ao último exatamente o que eu dei a você. Então vem a resposta central da parábola: ou você está com inveja de que eu sou um homem generoso? E essa parábola, ela revela algo muito profundo sobre o coração humano, porque muitas vezes nós ficamos felizes com a graça de Deus, até que nós vemos a mesma graça alcançando outras pessoas, especialmente quando pensamos que ela não nos merece. Podemos só pensar coisas assim: quem nunca pensou isso assim, nossa, estou na igreja há tantos anos, nada me acontece. Aí essa pessoa que ontem estava no mundo fazendo tudo que era errado, veio para a igreja hoje, já foi abençoada por Deus, já recebeu a bênção primeiro que eu. Nossa, me esforço tanto na obra de Deus, faço tanto para as coisas de Deus, minha história não muda. E aí
A pessoa mal chega agora, estava toda fazendo tudo errado no mundo, Deus abre uma porta de emprego para ela, grande, próspera, que eu estou querendo há muitos anos, e Deus não abre. Por que essa pessoa tem que receber a mesma graça que eu? Eu estou tanto tempo aqui na igreja aqui e Deus não faz nada. Mas o reino de Deus, ele não se baseia em comparação, não. Funciona baseado na graça divina, na graça de Deus. E graça, por definição, não é algo que ninguém merece, porque graça é um favor imerecido de Deus para com o ser humano. É algo que Deus decide fazer. E essa parábola também, ela nos lembra de algo que é muito poderoso. Algumas pessoas encontram Deus cedo na vida, outras apenas no final da jornada. Mas quando alguém entra no reino de Deus, a salvação não é maior para uns e menor para outros, mas ele é um presente completo. Quando nós vemos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo, ou seja, todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ou seja, todas as pessoas que creem no sacrifício de Jesus, por exemplo, eu conheci, realmente, eu era afastado, conheci Jesus com 15 anos, me afastei, e com 22 mesmo, que eu entrei na fé cristã de uma maneira firme com 22 anos. Hoje tenho 39 anos. Mas teve pessoas que, por exemplo, tiveram o privilégio de ter os pais cristãos nascerem num berço cristão e permanecem até hoje. Tem pessoas que nasceram no berço cristão, se afastaram, mas retornaram de novo. Tem pessoas que vão encontrar Jesus aos 30 anos, aos 40. Tem pessoas que vão conhecer Jesus na terceira idade, vão entender quem é Jesus. E tem pessoas que vão ter encontro com Jesus e conhecer a salvação de Jesus no final da sua vida. A questão não importa quando. A questão é que se todos nós vamos herdar a salvação, é para todo aquele que crê. Alguns, como eu, tive o privilégio de conhecer Jesus com 15 anos, mas se firmar com 22. Só que tem pessoas que só vão conhecer Jesus com 60, 70, 80 anos. Mas, indiferente de tudo isso, cada um tem histórias diferentes. Teve contextos de vidas diferentes, teve oportunidades diferentes, teve criações diferentes, e Deus conhece todas essas coisas. E muitas vezes a gente não quer entender, e essa parábola justamente vem a nos confrontar sobre isso. Porque Jesus termina essa parábola com uma frase intrigante: assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque essa frase aqui não está falando sobre posição, está falando sobre perspectiva do coração. Porque quando vivemos comparando a nossa caminhada com a dos outros, nós perdemos a alegria da graça. Mas quando nós entendemos que tudo que nós recebemos vem da generosidade de Deus, a comparação ela acaba desaparecendo e nasce algo que é muito poderoso e que a gente nunca deve perder, que é a gratidão a Deus. E saiba de uma coisa: no próximo vídeo nós estaremos falando sobre quem obedece de verdade. Nós vamos falar sobre a parábola dos dois filhos. Mas aquele que falou que ia fazer e não fez, e outro que falou que não faria, mas acabou fazendo. Quem obedece de verdade? Nós vamos realmente entender o que Deus realmente requer de nós. Obediência, que é algo que é muito importante e que falta para nós. E para você que chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal, e continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus, e até o próximo vídeo.